Luz do mundo, luz que acena o caminho a seguir, luz que clareia a imensidão das dores do mundo e afugenta de nós as trevas da ignorância, luz que me convida na subida, luz que me orienta os passos nesta vida. Quando eu andava triste, sem esperança de chegar, estendeste-me a mão amiga, ajudando-me a caminhar rumo aos cimos na claridade imortal dos nossos dias. Luz do mundo, foste tu que me ensinastes na escola da sabedoria, onde o amor se faz caridade e a vida é festa de mortalidade. Senhor, contigo iremos no tempo do infinito. Vozes clamam por justiça e a tua luz avança. Trevas se agigantam e a tua luz avança. Seguindo-te, Senhor, não temeremos o mal. Não recuaremos ante os testemunhos que nos pedem. Luz do mundo, divina presença que me orienta. Luz do mundo, divina presença que me sustenta. Luz do mundo, tu és, eu sou. Boa noite a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. Que as bênçãos de Deus, de Nossa Mãe Maria Santíssima, se derrame todos os lares aqui representados. Vamos na noite de hoje, com alegria, com uma satisfação interior muito grande, finalizar o nosso mês de Jesus. Tivemos nesse mês algumas colocações e reflexões que calaram muito fundo em nossos corações. A figura do mestre foi aqui trabalhada no primeiro momento pelo companheiro Oscar Bucão, quando ele falava sobre Jesus e o reino dos céus, sempre dentro de cada um de nós. Sempre dentro a proposta da semente, e assim nós podemos observar muitas outras colocações parabólicas que traziam para nós os enunciados do que significa realmente o reino dos céus. Muita dificuldade ainda temos, mas vamos seguindo. No momento seguinte, posterior, nós recebemos aqui a presença do companheiro Manuel Messias Canuto, que falou sobre nós, sobre Jesus e a humanidade. Uma vivência humanamente crística de Jesus entre os homens. Tivemos também reflexões na semana passada com o companheiro Emanuel Abdala sobre esta relação mãe e filho. Jesus, o filho de Maria. E esta relação amorosa, gratificante, trazendo para todos nós momentos de rara beleza e de lembranças que calaram fundo em nossos corações. Hoje, porém, nós vamos fechar com chave de ouro este mês de Jesus, trazendo para nossa reflexão o companheiro que irá fazer esta exposição da noite, Rui Maia Diamantino. O companheiro Rui Diamantino é presidente e fundador do Núcleo Espírita Francisco de Assis, o NEFA. É expositor espírita e exerce atividade profissional como psicólogo e psicanalista. Rui vem conversar conosco sobre essa vivência crística numa dimensão humana. Nós vamos
neste momento, entender que não foi fácil, mas que foi brilhante o trabalho do Cristo para servir de modelo e continuar nos ajudando a atualizar essa luz, que é Deus em nós. Então, com o Cristo interno, vamos agradecer e vamos receber na noite de hoje, com alegria nossos corações, o companheiro Rui Maia Diamantino. Aos companheiros e companheiras do canal Evangelho e Vida, os nossos cumprimentos, a nossa alegria de estarmos aqui neste encontro e que, atendendo ao convite generoso da nossa companheira Vani Marques, aqui estamos para falar sobre a vivência humana da cristicidade. Bem, a primeira coisa que teríamos a falar é que a cristicidade é própria de alguém que alcançou esta condição espiritual. Alcançar a posição de um Cristo dentro da hierarquia espiritual é um longo percurso, é um caminho bastante árduo, podemos imaginar, podemos dizer. Estar na condição de um Cristo é estar numa condição unitiva com Deus e com a sua lei. Sempre que pensarmos em Deus, naturalmente que não podemos pensar em uma pessoa, não podemos pensar em um indivíduo, não podemos pensar em uma personalidade, atendendo à questão número 1 do Livro dos Espíritos, aquela extraordinária resposta, cuja declaração dos Espíritos a Kardec é de que se trata de uma inteligência suprema, uma causa primeira de todas as coisas. Essa inteligência suprema também não pode nem deve ser colocada à conta da inteligência humana. Não haveria comparativos, porque se trata, no dizer dos espíritos, uma forma de nos aproximar à ideia de Deus da condição humana. Então, a inteligência divina não é a inteligência humana, é apenas para dar suporte àquela ideia de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, essa experiência crística que torna o indivíduo, o ser criado, uno com o Criador, é a experiência que, para o nosso nível de compreensão, para o nosso nível de alcance transformativo na direção do aperfeiçoamento, é o máximo que podemos imaginar. E o que é essa vivência crística? Nós também não podemos dizer por experiências pessoais. E podemos dizer por aproximação, a partir do que sabemos e do que entendemos ser essa vivência, com o exemplo de Jesus, nosso Senhor, de Jesus de Nazaré. Portanto, é difícil falarmos sobre essa vivência crística na dimensão humana a partir de uma experiência pessoal. É um pressuposto que temos que atribuir à posição de Jesus e o que ele nos mostrou a partir também do que foi narrado, já que Jesus não escreveu nada, Jesus não deixou nada do seu testemunho pessoal. O que temos são anotações tardias depois dos 30 anos de convivência com o mestre, o que, aliás, é também de nos interrogarmos por que Mateus, por exemplo, que é o mais antecipado dos evangelhos, só veio escrever sobre Jesus 30 anos depois e não 5 ou 10 anos depois. É uma interrogação que até hoje não sabemos como responder, porque esse evangelho, ou seja, essas anotações, essas lembranças em torno do que Cristo fez, falou, do seu comportamento, da sua conduta, deveria ter sido feita imediatamente, né? Talvez até durante o percurso da convivência. Então, o que temos sobre Jesus é uma visão bastante retardada dos fatos,
por ele vividos, ensinados e testemunhados. Então, quando falamos da vivência crística, tendo por referência Jesus de Nazaré, o Cristo Jesus, nós temos também aproximações. Nós temos uma visão bastante, digamos, enevoada, por mais bela que seja, do que é esta vivência crística. Mas ela é o bastante mesmo, para entendermos os desafios que encerram essa vivência crística. Como primeiro desafio, nós podemos entender a renúncia que foi Jesus, ou o Cristo encarnado como Jesus, sair das suas dimensões magníficas, extraordinárias, da relação com entes da sua qualidade, do seu jaez, do seu mundo, da sua sintonia, para colocar-se dentro do cárcere do corpo humano. Essa dimensão humana da encarnação para um Cristo demonstra ter sido absolutamente difícil, problematizadora e dolorosa. Porque diz o espírito de Emmanuel, a meu ver com muito acerto, de que se tratou de engarrafar um sol, seja um espírito glorioso, um espírito de dimensões inavaliáveis, indizíveis pela linguagem humana, reduzir-se a um corpo humano. Por mais que este corpo possa ter sido preparado, apoiado, se tenha feito engenharia para que ele pudesse abrigar esse espírito glorioso, entretanto, a dimensão da carne, a dimensão material, a dimensão congelada que representa o nosso corpo, não deixa de ser uma experiência atroz. Lembrando de Allan Kardec, que ele diz que o espírito é um balão cativo do corpo. Ou seja, aquelas pessoas que já têm uma certa espiritualidade, como, por exemplo, os grandes místicos, os grandes avatares, já experimentavam essa relação difícil com o corpo. E, naturalmente, esses espíritos elevados estão a milhões de léguas ou de quilômetros, se a gente puder quantificar, de distância da elevação do Cristo, da sua condição. E para eles era muito difícil. Alguns dos místicos falavam desta dor de estar no corpo, desta dificuldade em não viver as belezas entreapreendidas da sua condição espiritual, que provavelmente se mostravam intensos nos registros, nas memórias do que eles tinham vivido no plano espiritual, ou como Kardec nos chama, na erraticidade. Então, se para esses a encarnação, o encerramento, o encarceramento no corpo é uma dificuldade, é uma prova, uma provação, melhor dizendo, quer dizer, não se trata de provar se eles são capazes ou não, que é a condição da prova, né? A prova é para os alunos, não é para os mestres, mas uma provação no sentido de um sofrimento, para Jesus deve ter sido muito difícil engarrafar-se, fazer-se pequeno, menor do que o seu tamanho, nesse sentido que colocamos, para estar entre seres humanos. Independente da discussão que se tenha, se Jesus era um agênere, se Jesus era um permanente materializado, ou se Jesus era um intervivente, não importa. Estar num corpo, seja pela técnica que seja, é sempre difícil. Naturalmente que nós, que estudamos e nos apoiamos na racionalidade kardeciana, tendemos a achar, ou a quase certeza, que Jesus foi um ser encarnado por processos naturais, e não por processos artificialoides de qualquer natureza. Não temos a última palavra, mas é um indicativo da racionalidade que Kardec nos sugere. Então, é o primeiro passo.
A vivência crística na dimensão humana começa por uma encarnação problemática, no sentido de que é dolorosa, é renunciativa, é sair de uma posição célica, celestial, excelsa, para submeter-se a um convívio humano dentro de um corpo. E o segundo passo da vivência crística na dimensão humana, a partir do exemplo de Jesus, é a própria dificuldade com a convivência com as pessoas. A convivência com o tempo e com o espaço. A gente gosta muito de enfeitar e de fazer poesias em torno da vivência de Jesus entre nós. Falamos da poesia da Galileia, falamos das belezas do lago de Genezaré, falamos dos entusiasmos dos discípulos, mas não foi bem assim, e não é bem assim a questão. O tempo em que Jesus encarnou, e alguns espíritos dizem foi a época de Otávio, que Otávio foi um excelente governante, não foi bem assim. Otávio foi um excelente governante, sim, tolerante em Roma, mas os romanos, nos seus domínios, ou seja, no lugar ou nos lugares em que ele dominou, eram tremendos, continuaram absolutamente austeros, para não dizer cruéis, na sua governança, fazendo muitas falcatruas, comprando consciências para manter a governabilidade que era muito própria deles. Quer dizer, eles não governavam, eles colocavam testas de ferro para governarem por eles, fazendo a ponte entre eles e o povo. E isso tornava a relação sempre delicada entre esses que eram, no caso de Jesus, judeus e os romanos. Quer dizer, os romanos colocavam os judeus à frente para se relacionar com o povo. E esses judeus, eles governavam em nome de toda a tradição, mas sempre atendendo aos interesses romanos, que eram interesses austeros ou cruéis. Então, na época de Otávio, as coisas não foram tão poéticas e tão lindas. Continuou a governança romana de forma muito cruel e vigiada, estritamente vigiada. Temos que lembrar que os judeus também foi um povo escravizado, brutalizado, muito brutalizado. Fora a época e o tempo, que não era de grande beleza, não é? Poderia até ver mais natureza, mais conservação ecológica, né? Porque o mundo tinha alguns poucos milhões de habitantes, mas a maneira como estes povos se relacionavam entre si, as questões da guerra, da conservação das fronteiras, era uma preocupação enorme. E, naturalmente, com o êxodo, os judeus se estabeleceram na região da Palestina, mas ela foi dominada pelos romanos, como sabemos, 70 a 80 anos antes do nascimento de Jesus. E isto trouxe, mais uma vez, a brutalidade para o povo. Não tinha acesso à educação, a grande maioria. A grande maioria era pobre, pobre como são os pobres de hoje. As condições de higiene eram tremendas, muito fracas, a alimentação era muito precária, enfim, quando a gente observa as condições reais em que essas pessoas nasciam, cresciam e morriam, podemos pensar que elas eram muito brutalizadas, eram muito rudes. E Jesus provinha de, repetimos, uma região célica, uma região absolutamente refinada em termos de pensamento, em termos de sentimentos, e lidar com aquelas pessoas rudes, somente interessadas nas maravilhas que ele podia produzir em benefício delas, e tendo pensamentos, inclusive, divergentes daquilo que ele anunciava, do que era o seu projeto, deve ter sido de um sofrimento psíquico terrível, porque podemos imaginar que Jesus não adivinhava pensamentos, né? Kardec fala que Jesus demonstrava ter uma espécie de visão profunda, de uma segunda visão. Eu apostaria, me permitam a palavra, um pouco mais nesse aspecto.
Jesus tinha, não era a segunda visão, uma dupla vista, Jesus tinha uma penetração natural nos seres humanos, não porque ele quisesse ficar nos vasculhando, fazendo escaneamento dos nossos pensamentos, era dada a sua condição crística, dado que nós somos espíritos, um dia princípios inteligentes, depois princípios espirituais, como quando o princípio inteligente se individualizou, e que sempre estivemos ligados a esse espírito mor para nós, que é o Cristo encarnado como Jesus, naturalmente que ele sabe de cada um de nós. É uma espécie de um sol que se irradia e penetra em qualquer sombra, mais poderoso do que qualquer obstáculo. Então, ele deveria, né, penetrar nas pessoas, não porque ele quisesse, mas porque ele ouvia as pessoas. Como nós somos parte do seu ser espiritual, e é por isso que ele diz que ele é a porta de acesso para o Pai, quer dizer, para as instâncias superiores, para as formas mais superiores de pensamento, Jesus, ele nos vê, nos via, né? Independente da sua descrição, independente da sua forma respeitosa de tratar as pessoas, mas ele nos via e nos vê. Né? O mais interessante é que ele nos vê. Nós não podemos nos esconder dos olhos do Cristo. Ele nos vê. Nós estamos ligados por uma longa história, provavelmente de bilhões de anos, muitos bilhões de anos, provavelmente de outras galáxias, onde Jesus desenvolveu a sua hominalidade. Ou podemos pensar a sua condição de ser humano. Fizemos parte das suas células ou dos seus órgãos quando ele foi, aqui pensando sempre na carreira da evolução proposta no Livro dos Espíritos, quando ele foi ser humano. Ele depois evoluiu, está na condição crística, e nós evoluímos para seres inteligentes, ou seja, seres que temos o livre-arbítrio, que temos capacidade de pensar, de escolher, de sentir. Então, ele conhecia, ele sabia dos pensamentos, e isso deve ter sido de um sofrimento enorme para ele. Ouvir aqueles pensamentos, penetrar nos sentimentos das pessoas, ou melhor, ser afetado naturalmente pelos sentimentos das pessoas. Algumas amando-o apaixonadamente, outros odiando-o, outros indiferentes a ele. E ele veio com essa tarefa de deixar essa proposta, este projeto do reino, este projeto de mudança qualitativa da nossa forma de ver a vida, a existência, a relação com o divino, com Deus, com a fonte de todas as coisas, e com ele. E aí, o segundo grande problema, ou o segundo grande desafio da vivência crística na dimensão humana, além da reencarnação em si, é estar em contato conosco. Deve ter sido um desafio, outro grande desafio, e eu diria uma provação, um sofrimento muito grande. Bom, com a sua compaixão, com a sua misericórdia, com a sua compreensão do humano, naturalmente, que ele passava sobre todas essas coisas, mas era afetado, sim. O terceiro grande desafio da vivência crística na dimensão humana é a incompreensão da sua proposta. Jesus deve ter vivido uma grande angústia, no sentido espiritual da palavra, ao tentar traduzir a proposta do reino e não se ver compreendido. Não que ele não tentasse, com a sua sabedoria inexcedível, incomparável, traduzir da melhor forma que ele era possível, naquela época e naquele momento, do que se tratava
ou do que poderia ser o reino ou a promessa do reino. E ele tentou, né, no seu ensino, as formas mais diversas das parábolas, das analogias, das comparações, dentro da realidade do povo daquele momento. Ele deixa claro, na descrição dos evangelhos, a tentativa dessa tradução, mas, ainda assim, ele não foi compreendido. Não foi compreendido, tanto que 2000 anos depois estamos aqui como estamos. Que melhoria nós tivemos? Vamos botar aí um incremento muito pequeno. Tem alguma significação, sim, mas não tanto. Isto é, para quem se mantém atento, naturalmente, e procura, com todos os esforços, caminhar o ensino dele, o que não é uma tarefa fácil. Mas a maioria que se diz cristã não compreendeu, não compreende, não aceita, por mais que repita as palavras dele. Bem, nós temos à nossa volta a infindável lista de denominações cristãs, e, por favor, não vamos falar somente de quem está fora do nosso arraial, dentro do Espiritismo, que ainda tem um reforço, a retradução feita pelo Espírito Verdade, o Espírito da Verdade, na codificação com o Evangelho segundo o Espiritismo, fora esclarecimentos que são muito proveitosos e profundos e decisivos no Livro dos Espíritos. Então, quando a gente pega essa massa de oportunidades que foram dadas pelos espíritos místicos, os avatares, as grandes almas que vieram para viver a experiência crística na dimensão humana, mas aqui numa dimensão muito humana, muito pequena. Estamos falando de Francisco de Assis, João da Cruz, Teresa de Ávila, Mestre Eckhart e outros grandes místicos que viveram, e alguns até da nossa modernidade, são exemplos vivos, mas são poucos em relação à massa que já recebeu a informação do Evangelho, que já tem algum grau de conhecimento. Então, não compreenderam a sua época. E não compreendemos agora. Quando a gente vai ver os registros dos evangelhos, essa falta de compreensão é muito clara. E vejamos, não se trata de uma falta de compreensão apenas das pessoas que estão mais longínquas de Jesus. Não se trata disso, não. Se trata dos seus próprios discípulos mais próximos. Os que estão ali seguindo os 12. São diversas as oportunidades em que eles demonstram não entender a profundidade do que Jesus está propondo, ficando na superfície das questões e disputando entre si privilégios e poderes, e quem Jesus amava mais, como se isso fosse importante. Havia brigas entre eles, ou seja, o fundamento da compreensão da fraternidade não estava presente. Mais tarde, quando Jesus parte, quando Jesus sai da esfera da convivência humana, é que eles vão começar a elaborar melhor, depois da grande perda, e vão começar a dar seus testemunhos, sem dúvida valiosos, de mártires, enfim, de apóstolos. Mas Jesus veio para mais gente do que aqueles 12, do que aquele pequeno magote de pessoas que o seguia, porque não havia apenas os 12, havia mais gente. Os 12 são aqueles que formaram, digamos, a frente, a comissão de frente do ensino de Jesus. Mas havia mais gente, inclusive as mulheres. Então, Jesus falava, e por mais que ele tentasse dizer, exprimir na realidade humana, a grandeza do seu pensamento
era difícil de ser compreendida, porque ele falava de um outro estágio de compreensão humana. E naquele momento que havia muito embrutecimento, escravidão, problemas políticos, gente passando fome, gente com casas exíguas para viverem, paupérrimas, choupanas, que precisavam criar animais para poderem sobreviver, o endurecimento, o empobrecimento daquela gente levava um espanto perante a sua fala. E acabavam por se fixar naquilo que ele pudesse dizer, em termos de promessa, de cura do corpo, de matar a fome. 5.000 seguiram para receber pães e peixes, quer dizer, seguiram para ouvi-lo. Mas eles estavam tão esfomeados que Jesus teve misericórdia. E aí vemos a multiplicação dos pães e peixes. E isso fazia para o povo o seu messianato, não eram suas palavras. Poucos diziam, este homem tem sabedoria, ele vem de Deus. A maioria queria os milagres, as curas, e nisso reconheciam, pelas curas extraordinárias, que sabemos, não são sobrenaturais, não é milagre. Em A Gênese, Kardec explica isso muito bem, é a capacidade que ele tem de manipulação da energia, da matéria, enfim. Mas não compreendiam. Não o compreenderam. E não o compreendemos ainda hoje o suficiente. Então, este é o terceiro elemento mais difícil, mais desafiador de uma vivência crística na dimensão humana. É não ser compreendido. O quarto ponto que podemos aqui levantar é aquele ponto em que ele se sente profundamente solitário. Ele fica solitário. Jesus, no momento mais necessário da companhia e do testemunho de amor a ele, se vê abandonado. E esta posição coletiva dos seus amigos, dos seus discípulos mais imediatos, não deixa de ser doloroso. Quando a gente analisa o diálogo entre ele e Pedro, que Pedro, no arroubo, diz que não vai deixá-lo de forma nenhuma, e ele diz, você vai me abandonar, você vai me negar, antes que o galo cante 3 vezes, né? É o que consta no texto, na tradição do texto. E Pedro, tendo sido advertido sobre isso, ele nega Jesus. Os demais fogem, saem da cena. O único que fica é João Evangelista, um menino, junto com as mulheres, no Gólgota. Os demais fogem. Os demais saem de cena. Tem a situação de Judas, que é mais específica, e que a tradição conta, né? Que, tomado de culpa, ele se mata. Não abandona Jesus. Também, atualmente, há estudos sobre a natureza da conduta de Judas na relação com Jesus, que não foi necessariamente uma traição. No texto de João não consta a traição, mas ele entrega o que é diferente. Então, hoje, essa discussão sobre o ato de Judas está muito discutida, não é? Judas não precisava entregar Jesus por 30 dinheiros. Caracterizá-lo como ladrão não cabia quem foi tesoureiro do Cristo. Judas provavelmente não foi um dos últimos, porque para ser tesoureiro ele era tido, e essa era a tradição do discipulado, ele era o de maior confiança
e aquele que era considerado o mais apto ao entendimento, porque ser tesoureiro era tomar conta da pequena fortuna ou do quase nada daquele grupo que seguia um rabino pobre. Ele não tinha por que roubar. Tudo indica que ele era um rapaz com pai rico, né? O seu pai, Simão Iscariotes, fazia, parece, parte do templo, era uma espécie de ou escriba, ou então era um fariseu, era um sacerdote, ou fazia parte do sacerdócio, do Senado. Ele não tinha necessidade de roubar moedas muito poucas, apoucadas, do grupo de Jesus. Então, Judas é uma história mal contada, né? E agora está se fazendo revisões, até porque encontraram um evangelho de Judas em Nag Hammadi. Mas o fato é que é uma história mal contada. Mas Pedro, ele diz que não abandonará Jesus e abandona. Ele sai correndo, amedrontado, acovardado. E os demais também. Só fica João depois que Jesus está no Gólgota. Não se tem notícias de João enquanto Jesus está preso. Então Jesus fica só. Mas essa solidão de Jesus não é só naquele momento. A solidão de Jesus é uma solidão permanente. É de alguém que não tem par. Não tem pares. E isto, humanamente, aqui estamos agora trazendo para uma dimensão mais humana, problematiza também. Podemos pensar, mas Jesus entrava em êxtase, Jesus entrava nas suas orações, então ele contactava com os anjos, com as hierarquias superiores, ele entrava em união com o Pai. Quando ele vai para o Tabor, ele se encontra com Moisés e com Elias. Então, deveria haver uma gente muito elevada que o encontrava. Tá, muito bem, pode ser, vamos pensar nisso. Mas quando ele saía disso para estar com as pessoas que não eram do plano espiritual, ele deveria se sentir absolutamente só. Porque era um engarrafado, porque falava uma linguagem que ninguém entendia, que ninguém compreendia por melhor que ele pudesse fazer. Então ele se sentia só. Não havia possibilidade de um diálogo do mesmo nível. E esta solidão é expressa no Monte das Oliveiras, quando ele diz: por que vós dormis quando vos pedi que ficasseis em vigília comigo? Isso é um apelo para que seres humanos estejam ali lhe sustentando. E eles dormiram. Por 2 vezes Jesus reclamou. Eles dormiram. Então, esta solidão, este sentimento de não ter com quem dialogar, esse sentimento de se sentir estranho, isolado, e ouvindo as vozes das demandas humanas, sem ter com quem compartilhar, somente no momento da prece da oração. Muito bem, aí era ele em espírito, como alma encarnada, mas dialogando com o mundo espiritual, ele podia falar, podia dizer, mas depois, quando ele voltava, ele não tinha ninguém para falar. Essa vivência crística na dimensão humana também não deve ter sido fácil para Jesus. Mas, e aí deixamos a parte problematizada para pensarmos e tentarmos aqui entrar, nos arriscando muito, no que seria o proveito da vivência crística na dimensão humana.
É o sentimento de certeza de que cumpriu a lei divina integralmente, coisa que nós não conseguimos fazer. E aí está outra diferença fundamental entre um Cristo e nós. Nós cumprimos, e quando cumprimos as determinações da lei para nós, cumprimos de forma muito precária, precaríssima, mas Jesus demonstra a integralidade do cumprimento da lei de amor. E nisso, ele é absolutamente inigualável. A sua presença na Terra, a sua irradiação, o seu viver, cujas descrições dos evangelhos tenho certeza que são muito pálidas, e João nos diz isso no seu evangelho, não haveria livros suficientes para descrever o que ele foi e o que ele fez. O que sabemos é pálido, contraditório, de tal sorte que Kardec, na sua sabedoria, retirou apenas os ensinos morais, deixando de lado os fatos históricos, aqueles que são discutíveis, deixando a moral, que é o cerne do pensamento do reino, desafiador até hoje. Então, o que sabemos desse ensino moral é de uma beleza, é de uma profundidade, é de uma qualidade que adivinhamos, percebemos, intuímos como sendo de uma imensa profundidade. Então, Jesus, paradoxalmente, vai brilhar na cruz. Paradoxalmente. Não, aqui não estou fazendo apologia ao sofrimento, às imagens sanguinolentas, ao sofrimento que nós podemos adivinhar foi profundamente cruel. Não. Estamos falando aqui em termos de uma tarefa, e aí os espíritos são unânimes em dizê-lo, foi, digamos, o máximo que o glorifica perante a mentalidade humana, porque a cruz significa a vitória de uma mensagem. Paradoxalmente, porque esta mensagem, este exemplo e esta vida é tão forte, é tão extraordinária que os homens não suportam e tentam destruí-la. A mensagem da cruz é isso. É o paradoxo. Na presença gloriosa de um Cristo, essa presença se torna insuportável, porque ela nos convoca a uma mudança muito profunda, a gente não suporta, tenta matá-la, sufocá-la. O que o Sinédrio fez com Jesus não é só o Sinédrio. Anás e Caifás, eles não são eles apenas. Eles são ou nos representam. Sufocamos, apagamos, tentamos tirar o Cristo do ar, tentamos fazê-lo desaparecer. E aí, paradoxalmente, como é todo o paradoxo da crucificação, por tudo que a crucificação envolveu, ilegalidade, transpôs a própria legislação romana, que não deveria ter acontecido, e foi um jogo político, enfim, a crueldade em si, tudo. Para um homem que o próprio Pilatos reconhece, não vejo crime neste homem. É um romano quem vai dizer, não vejo crime neste homem. Mas também não teve a coragem de dizer, ele é livre, ele não vai sofrer nada. Nós, romanos, não vamos permitir, porque, segundo a nossa legislação,
tudo isso aqui está ilegal. Aí vem a fragilidade humana e leva Jesus para a cruz, com o assodamento dos judeus e do templo, que somos nós. Pilatos somos nós, Anás e Caifás somos nós. E, de alguma forma, a gente tenta apagar o Cristo da nossa vida. Tentamos crucificá-lo para que ele morra, para que ele desapareça, o seu corpo desapareça, e aí não temos mais que pensar nele. Mas este é outro, repito, paradoxo da cruz. Aquela cruz, aquele momento absurdo, permanece como uma marca profunda na consciência humana. Então, esta marca profunda não se apaga e fica como chamamento. O chamamento de um sacrifício. A cruz representa a culminância de todos esses sacrifícios que aqui falamos. A encarnação, o suportar os pensamentos humanos, o não se sentir compreendido e a sua solidão. A cruz galvaniza isso, sintetiza isso. E por isso que Jesus continua a nos inquietar, mesmo no silêncio da cruz. A crucificação da encarnação humana, vivendo um Cristo que foi humano. E ali está a vitória dele sobre o erro, sobre o equívoco, sobre tudo aquilo que nós ainda preferimos viver. De sorte que não temos dúvida de que bilhões de anos a mais ou a menos, um dia nós estaremos na posição que ele viveu. É aguardar o tempo e entenderemos, por experiência própria, o que é viver um Cristo na dimensão humana. O tempo não nos deixará escapar. Paz e bem para todos nós, que neste mês de dezembro, este primeiro lindo momento, que é a chegada dele ao mundo, nos faça conectar com ele. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai à fonte divina se não for por meio dele. Mais uma vez, paz e bem, beijos e abraços. Gratidão pela oportunidade. Agradecidos a Deus nesse instante pelas belas palavras de vida eterna, por todos os companheiros que aqui estiveram nesse mês de Jesus, lembrando a figura do Mestre e colocando em nossos corações a certeza de que a vida continua e que é vida em abundância. Com Jesus seremos sempre mais luz. Gratidão ao companheiro Rui Diamantino na noite de hoje, desejando para ele as bênçãos da paz, da saúde e da esperança. E nesse momento, meus amigos, somos gratos a todos vocês que compareceram, prestigiando com as suas presenças amorosas estes momentos com Jesus, estes momentos finais de um ano que se passou, um ano de esperanças e também de muitos desafios. O canal Evangelho e Vida deseja a todos vocês, a todos os seguidores e amigos, companheiros das horas de reflexão, um ano novo, que não seja novo, mas que seja de novas oportunidades, onde nós nos renovaremos, onde nós, com certeza, nos encontraremos. Então, até lá, na próxima semana, para o ano 2022, com as bênçãos de Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. Até a próxima semana, se Deus nos permitir, com as bênçãos de nossa Mãe, Maria Santíssima. Canal Evangelho e Vida.
Que assim seja.